Bom, agora que a gente conseguiu desenhar aí esse panorama sobre o processo constitucional, a gente conseguiu estruturar melhor as noções de direito processual constitucional para você ter a melhor ideia, o melhor raciocínio para construir a sua peça, a gente vai começar aqui a abordar de fato as ações constitucionais principais que você precisa saber, o que elas precisam conter na hora de construir a sua peça. E uma das nossas ações eleitas foi a ação popular, que é uma ação que já foi objeto de cobrança também, quando caíram iniciais na segunda fase inconstitucional. Só que para a gente saber, para a gente começar a tratar da ação popular, a gente precisa ter noção, relembrar o que são os remédios constitucionais, porque a ação popular é um dos remédios constitucionais previstos pela Constituição. Então, os remédios constitucionais nada mais são do que ações, do que instrumentos processuais que foram criados justamente para proteger os direitos e garantias fundamentais, a maioria contida ali no artigo 5º. Não necessariamente o direito protegido por um remédio constitucional precisa estar ali no rol do artigo 5º. Existem outros direitos ali espalhados pela Constituição também que podem ser protegidos por algum remédio constitucional. Mas basicamente os remédios constitucionais são as ações que foram criadas para proteger os direitos fundamentais previstos pela Constituição. E por que eles se chamam remédios? Por que esse termo remédio? Bom, o descumprimento de um direito fundamental, de uma garantia prevista ali na nossa Constituição, é considerado uma anomalia, um erro tão grave no nosso ordenamento jurídico, a ponto de ser comparado a uma doença. Por isso que se usa falar remédio constitucional, porque é um instrumento que visa ali curar, visa sanar essa doença, que é o descumprimento de um direito fundamental. Um direito, um simples direito positivado, ele já merece ali ter uma proteção jurídica. Agora, um direito que ele é positivado, ele está dentro do ordenamento jurídico e mais do que isso, ele foi elevado a status constitucional, ele merece também um instrumento muito forte, muito poderoso, previsto também pela Constituição, para ser resguardado, para ser tutelado. E quais são os remédios constitucionais? Quais são esses instrumentos que protegem direitos e garantias fundamentais que a OAB gosta de cobrar na segunda fase? A ação popular e o mandado de segurança, que são duas das ações eleitas aqui para a nossa aula. Vou começar falando da ação popular. É uma queridinha, assim, na verdade. Eu gosto muito de estudar sobre a ação popular, porque, igual eu falei com vocês aqui no início da aula, é um instrumento processual muito importante para a cidadania, para o exercício da cidadania. Ela visa resguardar ali bens jurídicos específicos que a gente vai estudar agora. A ação popular é um dos remédios, ou seja, é um instrumento processual que ele pode ser usado em casos bem específicos ali. A gente vai ver no artigo 5º, inciso 73, que é a base constitucional que prevê a ação popular, que ela vai ser manejada quando alguns bens jurídicos específicos forem violados ou estiverem sendo ameaçados de violação. E que bens jurídicos são esses? A moralidade administrativa, o patrimônio público, histórico e cultural e o meio ambiente. Lá no inciso 73, a gente tem a base constitucional, a previsão constitucional da ação popular. Mas é importante que você conheça também, que você tenha em mãos a Lei 4.717 de 65. O objetivo da ação popular, e é importante você ter ideia desse objetivo, porque ele vai constar nos seus pedidos, vai ser sempre a anulação de um ato lesivo a qualquer desses bens jurídicos que eu acabei de citar. Ou seja, se no seu enunciado apresentar um caso de que um desses bens jurídicos, ou a moralidade, ou o patrimônio, ou o meio ambiente, estão sendo violados, provavelmente, se preenchidos os demais requisitos ali, você vai manejar uma ação popular no lugar de outro remédio constitucional. E conforme o que a gente prometeu, o que você precisa saber realmente se cair uma ação popular na sua peça, quais são os aspectos práticos principais que você precisa ter em mente para fazer essa ação na sua peça de segunda fase.
Primeiro, sobre a parte legítima, sobre o autor. Quem que pode manejar uma ação popular? Será sempre um cidadão, ou seja, o enunciado precisa sempre mencionar alguém, uma pessoa física, e essa pessoa precisa estar em pleno gozo do exercício dos direitos políticos dela. Tem que ter o pleno gozo do direito de votar e o direito de ser votado. Ele não pode incorrer ali em nenhuma hipótese de suspensão nem de perda de direitos políticos. Para isso, quando você for ali fazer os seus pedidos, fazer os seus requerimentos, você precisa se lembrar de juntar um documento que será ou o título de eleitor ou um documento que corresponda a ele, fazendo prova de que o cidadão, de que o autor está em exercício dos seus direitos políticos. E ainda falando sobre o autor, sobre o legitimado, é importante você perceber que é um cidadão, ou seja, uma pessoa física. Então, se figurar ali no enunciado uma pessoa jurídica, você já vai saber que você não vai poder entrar com uma ação popular. A sua peça não vai ser uma ação popular. Porque para ser uma ação popular, o seu autor precisa ser um cidadão, uma pessoa física. Por quê? A gente tem um fundamento na súmula 365 do STJ, que pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Essa súmula é útil para fundamentação tanto de alguma questão discursiva, por exemplo, se te derem ali numa questão o teor dessa súmula, ou te contarem um caso que uma pessoa jurídica entrou com uma ação popular, você pode fundamentar que está errado e fundamentar com essa súmula. A súmula está no nosso material complementar sobre a aula. E você jamais poderá colocar na sua peça processual, nomear uma ação popular e colocar uma pessoa jurídica como parte autora. E quanto ao cabimento da ação popular, a gente viu ali que o inciso 73 fala de bens jurídicos muito específicos. Então, a ação popular, comparando com o mandado de segurança, que é o outro remédio constitucional que a gente vai ver aqui também nessa aula, ela é bem mais específica que o mandado de segurança. Por quê? Porque o MS, a gente vai ver que ele é um remédio constitucional que ele visa proteger algum direito líquido e certo, desde que esse direito não seja amparado nem por habeas data, nem por habeas corpus. Só que a ação popular também visa proteger um direito fundamental que não é amparado nem por habeas data, nem por habeas corpus. Então, qual que é a diferença? O bem jurídico, os direitos tutelados pelo mandado de segurança, eles são muito mais amplos. Então, no caso de ofensa a um direito líquido e certo, que não sejam esses específicos da ação popular, o cabimento será por um mandado de segurança. Agora, se o enunciado deixar claro para você que o ato lesivo ou o contrato lesivo ele está ofendendo ali um desses bens jurídicos, seja o patrimônio público, cultural, histórico, ou meio ambiente, ou a moralidade administrativa, você não vai poder manejar um mandado de segurança. Por mais que esses direitos sejam garantias fundamentais, especificamente a ação popular foi criada para protegê-los. E você pode fundamentar também, se isso for objeto de uma discursiva, apesar que aqui o nosso foco é a ação, que para você lembrar disso, para você lembrar do cabimento da ação popular, que a súmula 101 do STF nos diz que o mandado de segurança não substitui a ação popular. Então, muito cuidado, gente. Vocês precisam ter em mente esses 3 bens jurídicos específicos da ação popular. Se a questão mencionar um deles e se cumpridos os outros requisitos da ação popular, você não poderá manejar um mandado de segurança. E por causa dessa especificidade da ação popular, não fiquem com medo de errar. Ai, meu Deus, se cair um mandado de segurança, se cair uma ação popular, eles são parecidos, eu vou confundir. Não, eles não são parecidos. Como eu estou dizendo aqui para vocês, a ação popular é muito, muito específica, sendo um desses 3 bens jurídicos aí, desses bens jurídicos do inciso 73, vai ser uma ação popular, provavelmente, então é uma ação de muito fácil identificação. Ela já caiu 3 vezes na segunda etapa, depois que o exame de ordem foi unificado. E para identificar a sua peça, igual eu já expliquei aqui para vocês, você vai ler no enunciado ali buscando um cidadão, e esse cidadão deve estar no exercício pleno dos direitos políticos, e ele pretende defender um desses bens jurídicos do inciso 73. Você vai usar no preâmbulo da sua peça como fundamentação
tanto o artigo 5º, inciso 73 da Constituição, quanto a lei específica da ação popular, que é a 4717. Então, você também precisa ter ela bem marcada e em mãos ali na hora de fundamentar a sua ação popular. A ação popular, na prática, ela vai pretender defender um direito difuso. E o que significa isso? Isso significa que o direito que o cidadão está pretendendo defender ali não é um direito individual dele. Por mais que ele esteja pessoalmente manejando a ação popular, sendo autor de forma pessoal da ação popular, o direito que ele visa proteger ali, a gente viu que é um direito de interesse coletivo. Normalmente, no enunciado da sua peça, para ali te indicar que que o cabimento é de uma ação popular, a FGV vai te contar uma história em que existe um contrato ou um ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa ou meio ambiente. Ela vai te deixar claro ali que algum contrato foi firmado ou que aconteceu alguma coisa ali e vai deixar claro para você que um desses fatores está sendo prejudicado. A ação popular, gente, dentro dessa história, a FGV pode contar que o ato já aconteceu, ou seja, o ato lesivo já foi consumado, ou que algum bem jurídico está sendo ameaçado, por exemplo, foi firmado um contrato pela administração pública em que se pretende demolir não sei quantos % de árvores. Então, a gente já vê ali uma ameaça possível, um possível dano ao meio ambiente. Então, a gente observa que a ação popular ela pode ser manejada tanto antes do ato se consumar, quanto depois da consumação do ato lesivo. Ou seja, a ação popular ela pode ser tanto preventiva quanto repressiva. Só que não é interessante que vocês fiquem preocupados com essa nomenclatura, porque tanto se a questão trouxer que há um ato que pode prejudicar um desses bens jurídicos ou é um ato que já prejudicou, o cabimento vai ser por uma ação popular. A diferença é que quando o ato já foi praticado, ou seja, na ação popular repressiva, nos pedidos você precisa colocar também a reparação de danos, porque aconteceu ali já foi consumado um dano, seja ao erário, né, ao patrimônio público, seja a algum princípio, seja ao meio ambiente. E ainda sobre as considerações práticas, sobre as noções do que vocês precisam saber realmente na hora de construir a peça, gente, vamos olhar aqui, vamos acompanhar aqui comigo na tela, sobre o endereçamento. Muita gente tem medo de endereçar a peça errada. O endereçamento, ou seja, o juízo competente, vai depender do agente público ou da pessoa ali que foi o coator, que é a pessoa que está cometendo ou que está prestes a cometer o ato lesivo. A ação popular vai ser ajuizada sempre, isso vocês precisam ter muito claro na cabeça de vocês. Vocês não vão entrar com a ação popular em segunda instância. O juízo originário da ação popular, independentemente de quem que seja a autoridade, de quem que seja o sujeito passivo envolvido, ela vai ser sempre endereçada na primeira instância, ou para um juiz federal ou para um juiz de direito. Se for para a Justiça Federal, você vai observar ali os critérios de competência do artigo 109, inciso 1 da Constituição, que você vai deixar marcado aí. Se não tiver ali no rol do artigo 109, inciso 1 da Constituição, vai ser então a competência residual da Justiça Estadual. Sobre a legitimidade ativa, a gente já fez as considerações sobre a necessidade do autor ser pessoa física, de ser um cidadão com o título de eleitor. E quanto à legitimidade passiva, você precisa ter claro que acontecerá um litisconsórcio passivo necessário. E sobre esse litisconsórcio passivo, quem que são as pessoas que precisam figurar no polo passivo, ou seja, contra quem o cidadão vai manejar a ação popular? O artigo 6º da 4717, que eu te aconselho aí a marcar, fala de 3 sujeitos passivos, ou seja, 3 réus na ação popular. Vão ser as pessoas públicas ou privadas, as pessoas lá do artigo 1º,
que pode ser o ente, né? O ente público, por exemplo, se o ato está afetando algum patrimônio público ali municipal, o município vai ter que figurar no polo passivo. Se está afetando um patrimônio da União, a União vai ter que figurar no polo passivo. Também o agente público, o agente que ou praticou, ou que autorizou, ou que se omitiu na prática do ato, e também as pessoas beneficiárias do ato. Como assim os beneficiários? Vamos supor que um bem jurídico da União está sendo fraudado, está acontecendo, por exemplo, uma fraude numa licitação, e existe uma pessoa privada que ela vai ser beneficiada nessa fraude de licitação. Ou seja, essa pessoa privada, ela também vai ter que figurar no polo passivo, vai ter que ser citada na ação popular. Ainda em relação à prática da sua peça, quanto aos fundamentos, você precisa ter muita atenção. Você precisa ali, depois que você contar os fatos, der um resumo do enunciado, do caso que o enunciado te contou, você vai falar sobre o cabimento da ação popular, deixando claro qual foi o bem jurídico que o ato ou o contrato que o enunciado ali te mostrou ofende. Você vai prestar bastante atenção no inciso 73, que é o inciso que fala dos bens jurídicos específicos que a ação popular protege, e prestar bastante atenção também no artigo 37 da Constituição, que a ação popular, vocês lembram lá no início da aula que eu falei que ela dialoga entre o artigo 5º e o artigo 37, porque o artigo 37 fala dos princípios da administração pública. Então, normalmente, se o ato lesivo estiver ofendendo algum dos princípios da administração pública, na sua fundamentação, é bom que você indique também qual princípio ali do artigo 37 está sendo violado. Depois que você identificar princípios constitucionais, incisos da Constituição que podem ser citados nos seus fundamentos, depois de ter feito essa análise do inciso 73 do artigo 5º, que é o inciso da ação popular, e dos princípios do artigo 37, você vai ver se algum outro dispositivo de lei está sendo respeitado também pelo ato ou pelo contrato que o enunciado está te contando ali. Mas fique tranquilo que com a leitura atenta do enunciado, você vai ali buscando o fato do ato ser lesivo, vai te direcionando ali para te mostrar o que esse ato pode estar desrespeitando, se é um princípio constitucional, se há alguma outra norma ali infraconstitucional também sendo desrespeitada pelo ato, para você colocar na fundamentação, para você pontuar se outro dispositivo de lei estiver no espelho de correção da prova. E muito importante também, gente, é a questão da tutela de urgência. Você deve observar ali no enunciado se está sendo mencionado, se está dando algum sinal de perigo da demora. Se tiver algum sinal de perigo da demora, você vai precisar incluir, tanto no corpo da sua peça, na fundamentação, um tópico sobre a tutela de urgência, quanto nos pedidos. Nos pedidos, quando houver tutela de urgência, você vai pedir uma obrigação de fazer. E que obrigação é essa? É a suspensão liminar do ato ou do contrato lesivo sob pena de multa diária. Se o enunciado estiver deixando claro ali a necessidade urgente de uma prestação jurisdicional. No pedido principal, é bom você se lembrar que você tem que saber pedir a procedência da ação, fundamentando no artigo 11 da 4717, pedindo a invalidação definitiva do ato ou do contrato ali que lesiona o bem jurídico que a nossa ação popular está protegendo. Se a ação popular for repressiva, ou seja, se já tiver acontecido a lesão ao bem jurídico, você deve pedir também a condenação em perdas e danos no caso do ato ter lesado o erário. E, por último, lembrar de pedir a intimação do Ministério Público para intervir no feito como fiscal da lei. Bom, gente, esses foram os requisitos práticos, as considerações práticas fundamentais, o que você precisa saber realmente na hora de construir a sua ação popular, os indicadores que você precisa identificar ali no enunciado para saber que é uma ação popular. O passo a passo da construção da peça, os passos práticos, um por um, o que você precisa colocar no endereçamento, o que você precisa colocar na fundamentação, na tutela de urgência, eu
faz parte do nosso curso intensivo de 30 dias de construção da peça. Essa aula aqui, na verdade, é um módulo do curso sobre ações constitucionais, mas no curso a gente aborda também os recursos, a gente aborda outras ações constitucionais que não essas ações principais aqui. Eu escolhi para essa aula as ações mais recorrentes, que se vocês fizerem a leitura atenta do enunciado, aproveitarem bem essa aula, aproveitarem bem o material complementar, vocês vão conseguir construir uma ação popular. Se vocês aplicarem o que a gente viu aqui na prática, sozinhos lá na hora da prova. Bom, essa foi a primeira parte da nossa aula. Nessa aula a gente viu as estatísticas da OAB, da FGV, o que a FGV costuma cobrar mais em relação às ações constitucionais. A gente viu um panorama geral do processo constitucional, o que você precisa realmente saber sobre o direito processual constitucional para você ter um raciocínio ok, um raciocínio eficaz lá na hora de identificar a sua peça. E a gente viu os aspectos gerais e práticos da ação popular. Se caiu uma ação popular na sua peça, com certeza eu estou aqui torcendo muito para que você consiga identificar, para identificar eu tenho certeza, porque tudo que a gente viu aqui deixou muito claro os critérios de identificação, mas para que você consiga não só identificar, como construir uma ação popular maravilhosa. E na segunda parte da nossa aula nós vamos tratar da ação direta de inconstitucionalidade e do mandado de segurança, que também é um remédio constitucional que a OAB ama, já caiu 7 vezes desde a unificação dos exames de ordem. Então, por questões didáticas, eu dividi essa aula em 2 partes, para que a gente vê o panorama geral, para que a gente vê a ação popular, para depois a gente passar para as noções de controle, para você ver a ADI, para ver o mandado de segurança, para não ficar uma aula cansativa e para ficar tudo muito bem dividido, muito didático para o seu estudo. Mas não deixe de forma nenhuma de acompanhar a segunda parte dessa aula, porque como eu falei para vocês, o mandado de segurança já caiu 7 vezes desde a unificação dos exames de ordem. A ação direta de inconstitucionalidade caiu 2 vezes seguidas antes do recurso ordinário, antes da ação popular. Então é uma ação muito cobrada, é uma ação muito usada hoje em dia na prática constitucional para a proteção da Constituição. Então fica comigo que eu vou disponibilizar a segunda parte da nossa aula, vou te encaminhar no seu contato pessoal, o mesmo que você recebeu esse link, e vou te dar também as orientações de como receber o material complementar dessa aula. Então, enquanto isso, treina bastante a ação popular, volta aqui comigo que a gente vai ficar craque também nas outras ações.